VetSmart é a plataforma mais completa para os médicos veterinários. Nosso prontuário totalmente digital e gratuito conta com inúmeras funcionalidades que facilitam sua rotina. Temos cadastro facilitado do pet e do tutor, histórico de atendimento, lembretes automáticos de vacina, prescrição totalmente digital, calculadora de dosagem, lojinha online e até bulário com mais de 4.000 produtos para consultar durante a rotina. Você pode acessar pelo computador ou celular por meio dos aplicativos para CG, cães e gatos, ou BE, bovinos e equinos. É rápido e simples de se cadastrar. Não deixe de usar essa ferramenta no seu dia a dia. Com o maior complexo industrial da América Latina do setor, completamente sustentável com reuso de água e gerador da própria energia fotovoltaica, a Arenales Homeopatia Animal é pioneira na fabricação de fatores homeopáticos para o tratamento e prevenção de enfermidades, endo- e ectoparasitos em todas as espécies animais, com uma linha de mais de 200 medicamentos. Somos o primeiro laboratório do Brasil a conseguir certificação para produzir em escala industrial junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, órgão regulamentador do segmento. Para cães e gatos, a Arenales possui medicamentos capazes de prevenir e controlar afecções mamárias, da próstata, da virilidade, artrites e displasias, cálculo vesical, carrapatos, erliquiose, pulgas, vermes, giardias, girofilariose, demência senil, estresse, imunidade e digestibilidade, náuseas e vômitos, facilitador de parto, pré- e pós-operatório, problemas cardíacos e pulmonares, hepáticos e renais, traumas e lesões, afecções oculares, entre outros. Os fatores homeopáticos agem no sistema imunológico, estimulando-o de forma natural. Por se tratar de homeopatia veterinária, estimula a reação do organismo tratado para se defender da patologia-alvo, sem efeitos colaterais. Foram mais de 40 anos de pesquisa para chegar às formulações eficazes que protegem os pets. Eu dedico minha vida à homeopatia e trabalho para ter uma empresa nos próximos 500 anos. Os fatores homeopáticos para os pets são de fácil ingestão. Basta misturar os glóbulos na alimentação, bebedouro ou dar diretamente ao cão ou gato. São extremamente saborosos e palatáveis. Sem estresse, seu pet estará medicado. Estamos presentes nas melhores lojas e pet shops em todo o território nacional. Somente o laboratório mais premiado, presente no Livro dos Recordes brasileiro, pode oferecer a melhor homeopatia veterinária. Consulte nosso site e veja mais informações. Olá, eu sou Suelen Bittencourt, médica veterinária do laboratório Arenales Homeopatia Animal. Eu vou apresentar para vocês o medicamento fator Visconzol. Sabemos que nas últimas décadas, os casos oncológicos aumentaram consideravelmente na rotina da clínica veterinária. E o fator Visconzol, ele foi elaborado pelo laboratório Arenales para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. A vantagem é que são glóbulos palatáveis e indicados para tratamento complementar, para as nodosidades, para tratamentos de nodosidades malignas ou não, em gânglios, mamas, câncer com metástase ou não, em caninos e felinos. Sua apresentação vem com a composição de Viscum album, carcinosin e Conium maculatum. A forma de apresentação é muito simples. São 5 glóbulos via oral, 3 vezes ao dia, conforme prescrição do médico veterinário que está acompanhando o paciente. Lembrando que todo tratamento de um paciente oncológico precisa ser acompanhado pelo médico veterinário responsável. Os benefícios: melhora a disposição física do paciente, melhora o apetite,
diminui a dor associada ao tumor, auxilia na diminuição da probabilidade de recorrência do câncer e é um medicamento complementar na indução da morte da célula cancerosa. O fator viscosol promete bem-estar e esperança no tratamento do câncer para o seu melhor amigo. Conheça também outros medicamentos da linha Cães e Gatos, da Arenalis Homeopatia Animal. Nós temos a linha Bem-Estar com o fator estresse PET para controle de estresse em cães e gatos, fator Proimune PET para melhorar a imunidade e a digestibilidade, fator óculo para problemas oculares em cães e gatos, e o fator infecções para infecções diversas. A linha Qualidade de Vida. Temos o fator diartro para tratamento de artrites e artroses, o fator Atlec e glóbulos para animais que vão passar por processos cirúrgicos, o fator Pulmocor para problemas cardíacos e o fator senil para aqueles animais idosos. Linha Proteção, o fator renal PET, animais com processos renais, EPA-PET para animais com problemas no fígado, processos de intoxicação, litrovesical para tratamento das cistites e pedras na vesícula urinária, e o GastroPET para vômitos. Temos também a linha para tratamento e controle de ectoparasitas. Se o seu animal estiver passando por infestações de carrapatos, o fator ectocão é o mais indicado. O fator PIP animal glóbulos para controle de pulgas, o fator PIP animal talco como tratamento tópico e o fator PIP canil para controle de pulgas no ambiente. Linha endoparasitas, controle de protozoários diversos, como giardias, cistoisóspora, e preventivo da dirofilariose, o fator diprotozol é o medicamento indicado. O fator giarzol é um medicamento para controle da giardíase. E o fator vermes PET para controle de vermes chatos e redondos em cães e gatos. Cães que apresentam verrugas, as papilomatosas, o fator VERRU-PET é um tratamento indicado. E no sistema reprodutivo, temos o fator FEMINI para tratamento das afecções da glândula mamária, o fator PROERECTA para problemas na próstata, o fator viril, que é um incremento da virilidade em cães e gatos, e o fator parto, que é um facilitador de parto para gatas e cadelas. Eu agradeço a todos pela atenção e estou finalizando a apresentação. E desejo uma boa noite. Boa noite, eu sou Maria do Carmo Arenales, eu sou médica veterinária desde 1980 e eu sou especialista em homeopatia veterinária pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. E isso transformou a minha vida. Eu gostaria de passar essa experiência para vocês hoje, de um pouco que eu sei, de um pouco que eu vivo, da oncologia. Então, vamos lá? E nós vamos começar pela história da veterinária na homeopatia. Um pouco de história. E toda história tem um começo. E começou com Christian Samuel Hahnemann. Quem é Hahnemann? Hahnemann, na verdade, é o criador da homeopatia. Claro que começou com o ser humano, um médico alemão, e esse médico alemão, ele
desenvolveu a homeopatia aproximadamente em 1790, quase há 250 anos. Ele se formou em homeopatia e ele, na verdade, era um médico da realeza alemã, que naquela época havia a realeza alemã. Mas ele, ao praticar a medicina, ele não gostava do que havia de resultados para os seus pacientes humanos. Por quê? Os resultados não eram o que ele esperava de cura, porque se praticava muitos vomitórios, diarreicos, sanguessugas, e ele buscava a cura verdadeira. E os medicamentos eram uma mistura magistrais de muitos princípios ativos. E ele não sabia o que realmente estava tratando os seus pacientes humanos. Ele parou de praticar a medicina e ele se fechou numa biblioteca para poder trabalhar, porque ele tinha uma família. E ele, como sabia muitas línguas, porque o seu pai, sua família, era mercadora de porcelana, e ele praticava muitas línguas, então ele trabalhava nessa biblioteca, e lá ele começou a ler, e leu que Hipócrates, que viveu no século IV a.C., afirmava que os semelhantes curavam os semelhantes. E aí ele começou a fazer experiências com a sua própria família, no seu próprio corpo e com os amigos, e anotando os sintomas provocados por determinadas substâncias, e percebeu que a substância que provocava a doença, uma doença artificial, quando dinamizada, que na verdade é diluída e agitada, provocava então uma cura. Aí nascia a homeopatia. Foi um longo e largo caminho. Não é algo tão simples assim. Então, Samuel Hahnemann é o pai da homeopatia. Estamos falando de 250 anos atrás. E Samuel foi o primeiro que utilizou em seu cavalo a homeopatia. Na verdade, ele é o pai da homeopatia na veterinária. Por quê? O seu cavalo era o seu veículo. E quando esse animal tinha qualquer comprometimento de saúde, Samuel Hahnemann medicava o seu cavalo. Depois tivemos Lux, um médico veterinário alemão, que em 1777 a 1849 também foi o precursor e desenvolveu outras técnicas homeopáticas, como os nosórios, que são os bioterápicos. E aí a homeopatia foi se desenvolvendo com outras técnicas. O Brasil foi o precursor da homeopatia como reconhecimento, como especialidade pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, pela Resolução 625, de 16 de março de 1996. Senhores, vamos lembrar que é a primeira especialidade do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Veja como somos vanguardistas, sempre a homeopatia veterinária sendo vanguardista e abrindo grandes caminhos para todas as outras especialidades. E, continuando com as técnicas da homeopatia, temos os pilares, que são o princípio da similitude, a experimentação no homem são, aí é a nossa grande vingança, porque nós não utilizamos os animais, doses mínimas infinitesimais, medicamento único, quando fazemos a experimentação. E um grande princípio da similitude é que o semelhante cura o semelhante. Como que nós entendemos a experimentação no homem são? Quando alguém sadio
por sua livre e espontânea vontade, experimenta uma determinada substância, ele apresenta sintomas característicos daquela substância. Vamos entender, senhores, que o experimentador, ele é dirigido por um diretor e ele não sabe que substância que ele está recebendo. Por exemplo, pode ser como palpitação, febre, dor de cabeça, diarreia, vômito, medo, medo no final da tarde, medo do escuro, medo de morrer, tremores, medo de ficar só, enfim, muitos sintomas. Mas, quando vamos encontrar um paciente, uma pessoa que está enferma e procura o seu médico homeopata e vai até o seu médico homeopata com queixas diversas. Essas queixas, dor de cabeça, febre, palpitações, vômitos, diarreia. Ao final da tarde eu tenho medo, medo de ficar só, medo do escuro, enfim, várias queixas físicas, mentais. Quando esse paciente se queixa, o clínico descreve uma substância que foi experimentada, que pode ser o arsênico album, um grande veneno. Acabei de dizer o nome de um grande veneno, que pode ser, que é, na verdade, aquele experimentado, como eu disse, relatei no slide passado. Então, essa pessoa se cura. Assim que a homeopatia faz a sua cura. Isso que Samuel Hahnemann desenvolveu. Na farmacologia, os nossos medicamentos, eles são de diversas fontes. Nós temos quase que 5.000 medicamentos já desenvolvidos. E esses medicamentos, eles têm diversas fontes. Eles podem vir do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral. Eles podem ser nosódios ou então terem outras fontes. Vamos falar aproximadamente a quantidade que nós temos na nossa farmacologia. Do reino vegetal, nós temos aproximadamente 80% das nossas fontes de medicamentos homeopáticos. O que acontece? Mineral, nós temos 10%, animal, aproximadamente 6%, e outras fontes, 4%. Tendo 80% de fontes de medicamentos homeopáticos do reino vegetal, o que acontece? Muitas pessoas encontram muitos nomes de medicamentos homeopáticos sempre de origem vegetal. Aí as pessoas pensam que homeopatia é fitoterapia. Ledo engano. Não, não é. Porque a homeopatia, os medicamentos são diluídos e dinamizados, são ultraprocessados, e dessa forma ela é exatamente ao revés do fitoterápico, porque o fitoterápico ele concentra o princípio ativo, quando o homeopático ele é um ultradiluído, ele é um dinamizado. Nós trabalhamos com a energia do princípio ativo. No fitoterápico, ele tem um mecanismo de ação semelhante ao
alopático, quando no homeopático é exatamente ao revés. O tempo que nós temos é curto, precisamos de um curso de especialização, e eu indico a todos um curso de especialização de poucos anos, de alguns anos, e muito estudo para entender esse mecanismo de ação. Mas aqui vamos pegar alguns exemplos. Desses medicamentos de origem vegetal, as plantas que compõem quase a totalidade da nossa fonte, elas podem estar no estado fresco ou dessecado. Elas podem serem inteiras ou em partes. Elas podem ter produtos serem extraídos, que podem ser fisiológicos ou patológicos, enfim. Podemos utilizar, vou dar exemplos de medicamentos homeopáticos do reino vegetal, que todo mundo conhece no dia a dia. Camomila, arnica montana, lembrando que essa arnica não é a arnica de Minas Gerais, arnica europeia. O guaco são alguns poucos exemplos. De origem mineral, nós temos o natro muriático. Natro muriático? O que é isso? Eu vou dizer que todos vocês que estão me ouvindo já se envenenaram com o natro muriático de manhã, na hora do almoço, e agora, se vocês já jantaram. E nos intervalos também. É um poderoso veneno que vocês recebem sistematicamente, que tem no supermercado, que tem em todos os lugares para ser vendidos, e aí os médicos pedem reduzir, 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 porque até as crianças têm problema ao consumir o natro muriático sistematicamente. O que é o natro muriático? Vocês perceberam que os nomes são em latim? Sim, até no Japão. O nome é em latim. Em qualquer outra língua que não usa o nosso alfabeto. Natrum muriaticum é o sal de cozinha, senhores. O sal de cozinha. E nós estamos nos envenenando sistematicamente. Auro metálico, o ouro. Arsênico albo, que eu citei como exemplo no começo da palestra, que é também um grande veneno. Petróleo, que tanto se fala hoje, que é uma grande polêmica atual. E aí, o que acontece? Quanto mais poderoso for como veneno, maior como medicamento, mais potente. E até a alopatia está descobrindo isso ultimamente. De origem animal, também podemos utilizá-lo no estado fresco ou seco, inteiros ou em parte, utilizando órgãos ou tecidos, bem como suas secreções fisiológicas ou excreções patológicas. E aí nós temos o bufurrana, podemos utilizar a laquesis, lembrando que a laquesis é uma cobra aqui da nossa selva amazônica, da floresta amazônica, e foi Samuel Hahnemann que fez essa imitação. E a apis mellífica, que é essa abelhinha que aparece nessa flor, e nós a utilizamos inteira para fazer o medicamento homeopático. E nós sabemos que quando sofremos uma picada, o efeito que ela causa. E uma pessoa alérgica, ao receber algumas, pode, inclusive, morrer. O bufurrana, os cães desavisados podem ter convulsões e podemos usá-lo como um anticonvulsivante. Então, o que acontece? Hoje, todos vocês sabem, e muito melhor do que eu, que aquelas rãs pequenas, extremamente coloridas,
são utilizadas como grande fonte de pesquisas para que façamos grandes medicamentos hoje, e se pesquisa muito a respeito disso. Na busca por mais medicamentos, a nossa farmacopeia é muito rica, é muito vasta. Nós temos também a possibilidade de trabalhar com os nosódios. Eu, particularmente, prefiro a palavra nosódios, porque ao usar a palavra bioterápicos, pode esbarrar com os bioterápicos que o Ministério da Agricultura utiliza, como vacinas, soros. Então, eu prefiro uma palavra antiga, nossa, como nosódios. Mas também existem outras classificações aqui dentro que numa palestra apenas informativa não cabe aqui eu trazer toda aquela gama de informações para vocês. Então, são produtos quimicamente não definidos, porque são secreções, excreções, que podem ser patológicas ou não, de origem que pode ser alergênios, microbianos, que vão ser a nossa matéria-prima. Se eles forem de estoque e já com uma matéria, com uma vasta história homeopática já pré-definida, então nós temos 3 que são grandes medicamentos homeopáticos, policrestos, que nós assim o chamamos. Nós temos psorino, tuberculino e o medorrino. Organoterápicos, quando utilizamos os órgãos sadios, são ótimos, porque a gente pode usar córnea, pode usar rim, pode usar pâncreas, enfim. E os órgãos doentes, a gente pode usar uma catarata, a gente pode usar um câncer, enfim, podemos utilizar um órgão, uma verruga, um órgão que seja uma patologia do paciente. É muito grande a gama. Então, reserve sempre, para conservar o medicamento homeopático, assim como um alopático, assim como qualquer produto químico, você tem que reservar um lugar para esses medicamentos homeopáticos. Você não pode guardá-los perto de aparelhos que emitem radiações, porque ao emitir radiações, o produto é um produto físico. Olha o vanguardismo. Nós estamos vivendo a era do desenvolvimento físico. A era de Albert Einstein, que foi um grande teórico e hoje já é um prático. Tudo foi comprovado. Mantém os medicamentos protegidos de poeira, umidade, calor, luz, assim como qualquer produto. Não guarde os medicamentos em locais com cheiro forte. Cuide, preserve o seu medicamento homeopático. Outra grande eficácia é quando medicamos os felinos. Por quê? Esses animais são difíceis de serem medicados. Eles são muito sensíveis, é muito difícil a gente ministrar um medicamento oral, os injetáveis também não é fácil. Veja a tranquilidade que nós podemos diluir um glóbulo e ministrar na água. Olha o carinho aqui. Simplesmente o felino pensa que está ganhando aguinha, particularmente na boca. Quando são vários, eles chegam a fazer filinha. Se separa seringas por nome e eles vêm fazendo filinhas para receber os seus medicamentos homeopáticos. É a coisa mais linda. Olha aqui. As gotinhas vão caindo, eles vão lambendo delicadamente. É muito lindo. Os glóbulos, via de regra, eles não aceitam. Os cães gostam. É raro um cão não gostar. Mas, via de regra, os felinos não gostam. Mas essa Mimi, ela gostava dos glóbulos.
Então, eu tenho a foto de uma paciente minha que aceitava os glóbulos. Isso é raro. Então, é importante deixarmos aqui marcado. A Nini aqui, que eu tratei com problemas de pioderma, aceitando seus glóbulos. Agora temos os nossos casos clínicos oncológicos. Nosso primeiro caso clínico oncológico, nós temos aqui Alice, é uma gatinha sem raça definida, que ela nasceu em 2003. Como a gente não tem a data definida, está aqui 1º de janeiro. Então, quando ela veio para nós, ela tinha 15 anos. E o início do tratamento foi em agosto de 2015. Esse diagnóstico inicial que a proprietária nos trouxe é que ela tinha um câncer de intestino. Mas, na verdade, no ultrassom havia uma aderência intestinal sugestiva de neoplasia, sempre com uma diarreia crônica, muito crônica, e ela vivia com outros 3 gatinhos, os irmãozinhos dela. Na verdade, irmãozinho não, porque não era da mesma ninhada. E ela vivia muito, muito isolada. Ela gostava muito de gente. E ela cantava para as pessoas, porque a proprietária, essa tutora, na verdade, é uma pessoa aposentada, e ela era cantora lírica, é cantora lírica. Pelagem horrorosa, né? O espelho do que Alice era. Muita alopécia, pelos ressecados, extremamente desidratada, por causa daquela enterite crônica, e uma infestação de pulga. Todos, casa, ambiente. E o tratamento dela era há muito tempo com anticancerígenos, muitos medicamentos, muitos. A proprietária, a tutora, não tinha vida, não podia se dedicar aos seus cantos, à sua vida social, enfim, era terrível. Aí começamos a tratar com o Viscozol por via oral, 5 glóbulos 3 vezes por dia, mas também o Proimune, porque nós tínhamos que fazer um suporte. PIP, tanto no corpo, né, o talco, e no ambiente, e também por via oral. E infecções PET. Bom, depois de muitas consultas, altos e baixos, porque é um caso complexo, em 2017, as fezes quase normais, as pulgas controladas, né? Alice sem os químicos, pelagem estava boa, magra. E aquela aderência sem solução, absolutamente sem solução. Mas as manifestações sintomáticas controladas, né? Alice estava com outra vida. Aqui nós temos o laudo ultrassônico e os achados estavam relacionados a inflamações e esse diagnóstico diferencial deveria ser um diferencial com inflamação e neoplásico. Então, é sempre aquela dúvida, e não estava com uma medida. Aí, em maio de 18, aí já havia uma medida, mas sempre aquilo. É uma inflamação ou é um infiltrado neoplásico? E seguimos tratando a Alice, porque a Alice tinha que ter vida. Mais um ano se passou, aí medindo, né, 0,35, 0,37, 0,36, mas sempre aquilo. É o infiltrado neoplásico ou é uma inflamação, mas Alice tinha vida. Isso que é o mais importante. Em março de 2017, um fato estranho aconteceu, fora do controle. Alice surge, assim, muito rapidamente, com uma anemia porcelana, extremamente caquética, defeca firme,
mas deitada. Uma desidratação severa, taquicardia, taquipneia e uma agonia da morte. Então, quando ela veio no consultório, eu conversei com a tutora, conversei com a Alice. Alice, eu perguntei para Alice, Alice, o que você quer? Você quer viver ou você quer morrer? Agora você vai definir, Alice. Ela vira o rosto e me olha nos olhos, com aqueles olhos de Alice. Mas foi um olhar muito profundo. Eu repertorizei acônito na pelos, 5 glóbulos de 4 a 6 vezes por dia. E paramos com toda a medicação. Todos, e vamos aguardar. Aqui está a gata Alice. O Pelé se aproxima dela para acalentar, para passar energia. E olha que ela sempre foi separada. E aqui está a Alice. Veja um corpinho da Alice, o que sobrou dela. E a tutora medicando. Aqui está a gata Alice. Veja essa foto. Aqui é um outro gato. Minto, aqui que está o Pelé, junto com ela. Aí, simplesmente, em 30 dias, tudo mudou. Ganhou peso, ganhou disposição, e o Pelé, que acalentava e passava energia, deixou de ficar com ela. Ela começou a comer bem, aí iniciou uma alopécia com pele negra do nariz para todo o corpo, ela trocou todo o pelo, ou então algumas partes hiperêmicas, a mucosa, né, a conjuntiva ficou rosada, a gente não fez hemograma, não tinha como retirar qualquer gota de sangue da Alice, porque os olhos, a mucosa, mostrava o que se passava lá dentro. Voltamos com o Visconzol, né, 3 vezes por dia, e aí, olha como ela se transforma. Daquele slide que eu mostrei anteriormente, aqui está a Alice. Ela quis viver. Ela virou o rosto. No dia que eu perguntei se ela queria viver ou não, me olhou com esses olhinhos de Alice e quis viver. Está aqui a Alice. Olha aqui, Alice. Renascida. Em novembro, ela voltou a fazer o que ela sempre fez, a história de Alice. É porque eu pulei muita coisa, né? Então, ela volta a comer coisas indigestas e é a própria Alice, porque a Alice daria uma enciclopédia com os problemas de pele, problemas intestinais. Aí ela arranca os pelos e volta a ter as lesões de pele. Aqui está a turma, né? Aí uma nova Alice, recuperada. Aí surge um nódulo de mama que temos que tratar. Vamos novamente com o Visco, 3 vezes por dia. Está aqui a Alice recebendo a medicação. Vejam a Alice, em cima do piano. Ela gostava muito, porque ela canta com a proprietária. Lembrando que a proprietária, que a tutora é cantora lírica. E ela faz parte da música. Vejam a Alice. É uma esfinge? Bom, em maio de 2018, ela nunca esteve tão linda e peluda. Porém, surge um nódulo que antes era aderido na mama, mas depois, com o visco, ele está completamente solto e macio. Ora, na oncologia, sabemos, se o nódulo antes está aderido, ele pode causar um dano para esse organismo. Se ele está solto,
ele não faz parte desse organismo. E nós sabemos que câncer de mama nas felinas tem uma biologia muito agressiva. E eu, durante todo o tempo que eu tratei, no meu passado, oncologia, nódulos de mama, com biópsia ou sem biópsia, em felinas, eu consigo excelentes resultados com a homeopatia. Bom, Alice viveu até os 19 anos, e o fator Viscum e os fatores arenários e a homeopatia, porque ela foi muito repertorizada, ela teve uma qualidade de vida impressionante. E a tutora segue tratando os seus felinos, porque lá nós temos os felinos, é a casa dos felinos, com homeopatia. Agora nós temos o segundo caso clínico. Nós colocamos aqui um canino. O Dólar, que é um beagle, ele nasceu em 7 de setembro de 2009. Ele sempre teve muitas verrugas, faz parte, e otite. E esse início de tratamento foi no dia 28 de abril de 2020. Em 17 de novembro de 2021, surge um névus negro dentro do ouvido direito. Então, eu solicitei a identificação e retirada desse névus. E aí veio um diagnóstico de uma neoplasia melanocítica. Bom, iniciamos o tratamento com o Viscosul, e ele sempre é repertorizado, porque ele tem também os seus probleminhas de pele. Aí iniciamos com o Proimunipet, o PIP, porque ele já tomava o PIP, o Ectocam e o fator infecções por causa dessa infecção. Aqui nós temos o laudo, que foi feito pela outra veterinária que fez a retirada, a cirurgia. E aqui o ouvido operado no dia 7 de dezembro de 21. Aí temos aqui uma aproximação. Aqui é a carinha do Dólar. Ele é muito querido, esse Dólar, pela família toda. E quando faz um ano que nós temos um cão operado, a gente já considera como estivesse curado. E ele está muito bem, obrigado, e seguimos tratando esse ouvidinho, que é a história dele pregressa, sempre essa otite. Mas aqui no terceiro caso clínico, nós temos a Phoebe, uma Golden Retriever, uma menina que nasceu em 2009. Ela já se tratava, a veterinária dela já se tratava com homeopáticos, sempre foi a escolha de eleição pela tutora e pela médica veterinária que a acompanhava. Mas, quando ela teve um problema no olho e foi pedido para retirada desse tumor, que se tratava de um melanoma conjuntival no olho direito, essa cirurgia agendada para março de 2020 foi alterada, porque nos exames de rotina, o hemogramo ele estava com os leucócitos com 25.000. Aí foi investigado. Abortou-se essa cirurgia por enquanto. Nessa investigação, aqui está a foto. Neste olho também existia um adenoma sebáceo. Mas Phoebe estava muito bem, apesar desse diagnóstico. E o que aconteceu? Foi indicado, quando nos procurou, o fator Visconsul, fator
Hepapet e Proimune, além do que a sua veterinária de eleição lhe indicava. E no ultrassom, quando foi feita a citologia, o que nós tivemos? Um linfoma de zona T. No ultrassom, não houve uma medição no primeiro ultrassom, então nós não temos um start 0. No segundo ultrassom, existe uma medição. Os oncologistas que a tratavam deram-lhe 2 meses de vida, porque foi indicado uma quimioterapia, não por causa do processo ocular, mas sim por causa do linfoma. Mas a tutora resolveu que FIB deveria ser feliz, que FIB deveria ter qualidade de vida. Então, além do que já foi citado, também recebeu o diartro por um processo de artrose. E continuamos. Aqui, no hemograma, em dezembro de 2021, reduziu os parâmetros do hemograma, 18.800. E FIB continua vivendo bem. Os linfonodos também reduziram. Aqui tem FIB. Ela recebeu a enucleação, ela foi operada, e nós recebemos essa mensagem da sua tutora. Vejam só, tenho profunda gratidão e desejo que ainda a FIB viva com esta qualidade de vida que tem tido por muitos e muitos anos. Veja a FIB com seus brinquedos, ela brinca, ela corre, ela tem qualidade de vida. A doença está estável, e essa menina, que na verdade é uma senhorinha, mas não importa, ela pensa, ela sabe que ela é uma menininha, é uma criança. E nossa função é exatamente essa. Vamos viver. A FIB quer vida, e a tutora também. Esse é o nosso objetivo. Que benefícios temos? A redução de custos, a redução de exames clínicos e internações, qualidade de vida para esses pets, qualidade de vida para esses familiares, para os tutores. Não tem efeitos colaterais, não existe contraindicações, não provoca uma dependência física ou psíquica. Na verdade, os pets nem sabem o que estão recebendo. O felino pensa que está recebendo aguinha só para ele, na seringuinha. O cão, então, pensa que é um petisco, né? Recebe os glóbulos, ou quando ele não gosta dos glóbulozinhos, a gente coloca no alimento, enfim. Eles não sabem. Então, não tem essa de efeito placebo, como falam sobre a homeopatia, quem desconhece esses benefícios. Pode ser usada tanto no caso agudo como no crônico, porque a oncologia ela tem essas duas faces. Enfim, poderia falar aqui a noite toda, mas eu sou Maria do Carmo Arenales e estamos aqui à disposição para todos. Boa noite.